No Economia e Negócios de hoje falamos sobre a política do emprego. Em estúdio recebemos Manuel Formiga e Rui Temba. Não perca também alguns conselhos do nosso comentador. Invista o seu tempo conosco. O país está a formar de ano para ano cada vez mais quadros e, sobretudo, jovens. A grande preocupação destes formandos é com o primeiro emprego. É justamente sobre o emprego que vai incidir o programa de hoje e tenho como convidados Manuel Formiga, ele que é presidente do Conselho Nacional da Juventude, e também Rui Tembe, ele que é diretor-geral da Tecnicol. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a olhar para as dinâmicas do emprego em Moçambique. Antes de avançarmos para o debate, confira esta peça de reportagem que traz-nos o cenário daquilo que temos no país sob o ponto de vista de emprego. Para lá do combate à pobreza, o desemprego é um dos problemas mais flagrantes da sociedade moçambicana. O baixo nível de empregabilidade formal e a pouca criação de emprego das pequenas e médias empresas continua a afetar milhões de pessoas. Com a predominância da economia paralela, novas políticas de emprego são prioritárias para tentar inverter os números. Os dados estatísticos não são muito claros a este nível. Instituições internacionais e os números oficiais oferecem grandes disparidades. Para o Instituto Nacional de Estatística, em 2013, o número de desempregados atingia os 14,8% da população ativa, uma redução clara relativamente aos 18% de 2011. Segundo o Anuário Estatístico de 2014, a taxa de desemprego atingiu 25,3% da população. Segundo o estudo da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, a maior organização sindical do país, o setor privado agrega 32,7% da população empregada. No setor público e informal, abrange 23,3% e 39,5% da restante mão de obra. No início deste mês, Maputo recebeu a primeira Conferência Nacional com o tema Estágios Pré-Profissionais, melhorando a empregabilidade dos jovens. O governo já aprovou a legislação para esta possível porta de entrada no mercado profissional. Para lá dos estágios pré-profissionais, tanto empresários como responsáveis políticos continuam a defender o empreendedorismo como a fórmula mais acertada. Criação do próprio posto de trabalho, diminuição da dependência de subsídios ou fundos internacionais, aposta na formação são medidas necessárias para suprir os números do desemprego. Muito bem, acabamos de conferir esta peça de reportagem que traz-nos aqui um enquadramento da situação do emprego no nosso país. E mesmo para iniciar o debate, começo por interagir consigo, Manuel Formiga, a quem antes de mais saúde e agradeço pela presença em estúdios, e começaria mesmo por colocar-lhe a seguinte questão. Como presidente do Conselho Nacional da Juventude, este órgão que pressupõe-se aglutinador quando vamos olhar para esta faixa etária, que é a juventude, qual é a sua percepção sobre a situação do emprego em Moçambique? Muito obrigado. Queria primeiro cumprimentar, dizendo boa noite aos estimados telespectadores e agradecer por esta oportunidade de reflexão sobre a questão do emprego, que é uma das grandes preocupações que aflige a juventude e, aliás, é um dos aspectos que consta num dos pilares da política da juventude como sendo prioridade para a juventude. Nós sabemos que o quadro de desemprego no país é de veras nubloso, na medida em que temos uma grande população maioritariamente jovem desempregada. O que nós pensamos como Conselho Nacional da Juventude é que há todo um conjunto de necessidade, há toda uma necessidade de juntarmos sinergias sobre a reflexão e, aliás, aproveitar esta ocasião por saudar a reflexão terminada semana finda, que é organizada conjuntamente pelo Ministério do Trabalho e o Conselho Nacional da Juventude,
que reúne os jovens para refletirem sobre a questão da empregabilidade, tomando como base de reflexão Este o regulamento. é um capítulo também que vamos ainda abordar aqui no Economia e Negócios. Passaria a interagir consigo Rui Tembo, diretor-geral da Tecnicol, uma empresa voltada para a formação e que, aliás, a maioria dos seus formandos é jovem também. Gostaria de ter o seu parecer sobre a componente do emprego no país, tendo em conta que é um player no meio, é um dos atores no meio deste circuito todo, quando vamos olhar para a questão do emprego. Afinal de contas, não se vai empregar uma mão de obra que não esteja formada, ou que não tenha habilidades para aquilo que se deseja que seja, então, a função deste quadro a ser contratado. Obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar. Boa noite e boa noite também a todos os telespectadores. E obrigado pelo convite. A questão do emprego, não só em Moçambique, é uma questão sempre atual e é uma questão sempre definida como preocupante e grave, não é? Não existe emprego para todos, mas em primeiro lugar eu queria também saudar os esforços do governo. Sente-se do nosso governo a preocupação pelo emprego, sente-se no nosso governo através do INEF, através dos centros de emprego que são criados e de vários dispositivos legais aprovados, a preocupação do emprego. Para nós, como Centro de Formação Profissional, sentimos que, de facto, o jovem moçambicano hoje já está muito mais preocupado com a formação em direção ao emprego do que indo diretamente ao emprego. Portanto, há aqui uma ligação estreita entre emprego e formação. E este esforço de mentalizar as pessoas para se prepararem para o mercado de emprego está a surtir efeitos e sentimos isso nós, como Centro de Formação, que temos estado a formar muitas pessoas para o mercado de emprego. Muito bem, volto a interagir consigo, Formiga. Queria o seu comentário sobre esta deixa que ficou para trás na intervenção do Rui Tembo, quando fala desta conexão formação-emprego. Como o CNJ está a perceber isto no mercado? Que ilações se pode tirar desta, vamos assim dizer, desta relação existente entre a formação e o emprego, sobretudo nos jovens? Sim, nós defendemos que é efetivamente a formação uma base para que o jovem ou qualquer uma outra pessoa possa efetivamente ganhar espaço de oportunidade no mercado de trabalho. Portanto, durante o período de formação ganhamos conhecimento, investimos para que tenhamos vantagens comparativas no acesso ao emprego. Nós vamos um pouco mais longe, defendendo a formação profissionalizante, ou seja, uma formação em que o jovem está virado mais para o saber fazer. E se efetivamente a formação, a abordagem for esta virada para o saber fazer, provavelmente depois de sair do processo de formação, já não discutimos tanto o emprego, porque depois da pessoa estar habilitada, provavelmente não tenha apetência para ser empregado, provavelmente lute para ser empregador, não é? Captando as várias janelas de oportunidade, usando o seu conhecimento para o saber fazer e quem sabe até ficar empregador. Muito bem. Quero ter o seu parecer sobre esta questão da formação profissionalizante, formação voltada para o emprego, tendo em conta aquilo que o mercado está a oferecer. As ofertas do mercado tendem, de facto, para esse rumo de um jovem que se vai formar já voltado para ter uma ocupação, seja numa empresa ou seja ele próprio a criar esta ocupação e, quem sabe, empregar outras pessoas. Pelo que eu percebo do nosso trabalho, já existe de grande parte dos jovens esta preocupação em formar-se a nível do saber fazer. O que é preciso também é haver uma resposta a nível dos centros de formação e outras instituições de ensino, no sentido de oferecer programas práticos que sejam o máximo ligados ao saber fazer, o máximo ligados à realidade empresarial, à realidade das organizações. E daí que é importante que as organizações privadas ou públicas que empregam e que vão receber estes jovens, que participem também do processo de formação, do desenho de currículos, que participem, que sejam envolvidos, que acompanhem o processo de formação, por forma a também poderem intervir no sentido de eliminar matérias que não são relevantes para aquilo que são os objetivos, as competências do mercado, e no sentido de introduzir outras que sejam mais relevantes e vão mais ao encontro daquilo que são as necessidades do mercado, o tal saber fazer que falava o Manuel Fomento. Se bem percebi, o seu discurso é defensor, digamos assim, de um currículo pragmático,
de um currículo peremptório que vai responder especificamente às necessidades do mercado. Precisamente, e com o máximo número de carga horária prática e aplicada a determinada indústria. Ou seja, nós temos uma formação profissional hoje em Moçambique que é muito genérica, que é muito geral. É preciso começarmos a formar para a indústria específica. Reduzimos o tempo de formação e vamos àquilo que é realmente necessário para determinado ramo de atividade. Formiga, partilha deste pensamento que aqui ficou? Naturalmente, eu sinto que os currículos devem ser definidos em função da realidade do mercado, em função das necessidades do país. Não me convém hoje eu estar a investir muito dinheiro, muito capital, para formar pessoas em astrologia, por exemplo, em detrimento da mineração ou da agricultura. É preciso que, efetivamente, o setor produtivo, os empregadores, participem na definição dos currículos, por forma que o produto saído dos centros de formação respondam cabalmente àquilo que são as necessidades efetivas do mercado. Portanto, concordo plenamente com esta abordagem. Aliás, acredito que a abordagem do meu colega aqui do painel é efetivamente resultado do trabalho que ele faz no centro de formação. Acredito que eles definem pacotes específicos, não é? Objetivos em curto espaço, a pessoa especializa-se numa determinada área de saber que vai dar resposta a uma certa necessidade de um determinado empregador. Portanto, eu concordo com esta abordagem, não é? Que efetivamente os centros de formação devem definir pacotes que vão ao encontro das necessidades do nosso contexto. Muito bem, vamos sair agora para a nossa habitual janela, onde vamos ouvir na voz de mais um empreendedor o que este considera ser único num negócio. Ser único no negócio é ser honesto no seu negócio. Ser honesto o que é? É cumprir bem as regras do seu negócio, é conhecer as regras do seu negócio, é tentar ser o mais honesto possível no cumprimento das suas regras no seu negócio. Esse é ser único. Ser empreendedor é ser um sonhador, no fundo, não é? O que é que o empreendedor faz? Normalmente ele vai a um sítio, descobre um negócio, uma oportunidade, para bem dizer. Essa oportunidade ele impele a pensar que se eu investir assim vou ganhar dinheiro, vou fazendo aquilo. Ele tenta encontrar também mão de obra local, que se chamam recursos humanos locais, e pode importá-los, mas quer dizer, o que lhe impele mais é o negócio que ele vê. O meu negócio é construção civil, é obras públicas. E normalmente, o que é que chamamos de obras públicas? São aquelas lançadas, os concursos lançados pelo Estado, que são obras públicas. Tem aquelas que a gente faz de pessoas particulares, chamamos de obras particulares. Mas em termos de nossa linha de construção, mesmo chamada construção civil, é que nós chamamos de construção civil. Muito bem, para trás ficou na voz de mais um empreendedor o que este considera ser único no negócio. Vamos voltar aqui ao debate em torno da política de emprego em Moçambique. Passo a interagir consigo, Rui Tembe. Nas suas primeiras abordagens falou aqui do papel dos vários atores que se encontram nesta cadeia quando falamos do emprego. Mas gostaria que a sua abordagem cingisse agora ao setor privado. Qual deve ser a postura do setor privado nesta componente do emprego? Eu penso que o setor privado deve privilegiar o primeiro emprego, deve apoiar a realização dos estágios profissionais, porque é o principal beneficiário. Nós temos que entender que, primeiro, o setor privado é o principal interessado na mão de obra qualificada. E é preciso que cada vez mais o setor privado, os empresários, as empresas, não só o privado, mas também o setor público, portanto, os empregadores em geral, precisam de entender cada vez mais que quanto mais se envolverem no processo de formação, mais qualidade de mão de obra terão. Então eu vejo o setor privado como um player, como um participante ativo neste processo, investindo em estágios profissionais, que na verdade é um investimento, não é um custo, mas é um investimento, porque tem a oportunidade de observar os futuros técnicos durante 6 meses a 1 ano, que é o que diz a nova lei aprovada de estágios pré-profissionais, pode ficar com um estagiário de 6 meses a 1 ano, seja remunerado ou não,
e permite observar com mais tempo e com mais profundidade a qualidade do técnico que vai receber. Eu vejo o setor privado a intervir cada vez mais no processo de formação e a dar cada vez mais estágios pré-profissionais por forma a garantir o futuro a médio e longo prazo dos seus colaboradores. Naquela que é a visão do CNJ para esta questão do emprego, onde se enquadra, onde se encaixa o setor privado, sob o ponto de vista de contributo para a melhoria do cenário que existe nesta componente no país? É um setor extremamente importante, não é? A par do setor público. O setor privado, de facto, como disse anteriormente, deve participar na definição dos currículos, por forma que os produtos saídos dos centros de formação respondam àquilo que são as suas expectativas. Nós também advogamos a necessidade do setor privado conhecer ou consumir os instrumentos legais. O meu colega aqui, o Rui, falou há pouco do regulamento de estágios profissionalizantes, que é um instrumento que dá benefícios fiscais até ao próprio setor privado. E se efetivamente o setor privado consumir, conseguirá chegar à conclusão de que efetivamente o facto de admitir um estagiário tem também benefícios decorrentes desta abertura, que também para ele é uma oportunidade de visualizar o melhor dentre o leque de mão de obra que está ao seu dispor. E nós encorajamos a que haja mais abertura por parte do setor privado para a absorção de estagiários, né? Neste período que varia de 6 a 1 ano, 6 meses pode ser não remunerado, depois de 6 meses o estagiário é remunerável, mas numa percentagem de 75% do salário mínimo. Portanto, não entra em grandes encargos, conjugado com esta questão de benefícios fiscais. Penso que está aqui uma grande oportunidade para o setor privado conseguir absorver o melhor dentre os melhores que saem dos centros de formação. E nesta perspectiva, qual é a abordagem do CNJ como um órgão que lida, vamos assim dizer, com a juventude moçambicana no sentido de incentivar os jovens moçambicanos a se formarem e primarem, sobretudo, no sentido de conseguirem habilitações, obterem capacidades para responderem às diferentes necessidades do mercado e se tornarem, de facto, ferramentas valiosas em qualquer que seja o meio onde estejam inseridos no seu ponto de vista laboral? Nós advogamos a necessidade de formação da juventude, mas fundamentalmente, do ponto de vista específico, formação profissionalizante. Portanto, formarmos-nos para o saber fazer. Porque quando nós nos formamos para o saber fazer, não ficamos à espera da abertura de um concurso para o emprego. Conseguimos buscar alternativas. Encorajamos, a par disso, a formação de associações profissionalizantes, ou seja, juntarmos diversas valências, seja eu, por exemplo, eletricista, pedreiro, carpinteiro. Se nós nos juntarmos numa associação, conseguiremos efetivamente constituir uma empresa que poderá aceder a determinados concursos e que nos possam criar uma base para, ao invés de sermos empregados, passarmos a ser empregadores, de criar uma base boa de emprego e empregabilidade. E também, como Conselho Nacional da Juventude, temos estado a estabelecer parcerias para a formação. Hoje mesmo que estamos aqui a falar, acabamos de lançar um curso de formação em Tecnologia de Informação e Gestão de Negócios, numa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir do Parque de Maluana. Começaram hoje na formação neste pacote 200 jovens oriundos de todas as províncias do país. Esperamos que no final deste exercício, estes jovens possam fazer do conhecimento obtido neste ciclo de formação, que é de 28 dias, uma grande oportunidade para gerarem rendimentos por via de constituição de associações profissionalizantes. Muito bem, Rui Tembo, depois dessas palavras que ficaram aqui do Formiga, não restam dúvidas que no passo da formação para o emprego há aqui um espaço para o empreendedorismo. Até que ponto esta percepção é verídica? Assim, é capaz de existir mais espaço para o empreendedorismo do que para o emprego formal neste momento, portanto, porque cada vez mais pessoas formadas e menos emprego. Eu quero concordar com o Manuel Formiga.
A formação a nível de saber fazer é extremamente importante e a associação, não é? Juntos fazemos melhor, juntos vamos mais longe. Então, cada vez mais, penso que os jovens cada vez mais têm que se associar, têm que se unir em termos de competências, em termos de habilidades, para serem um interlocutor mais válido seja para o governo, seja até para o setor privado. Quero concordar com a associação e quero concordar também com um incentivo de cursos que até aqui se calhar não eram muito valorizados. Estamos a falar de carpintaria, serralharia, estamos a falar do eletricista, soldador. Estas profissões que até 5, 10, se calhar 20 anos não eram muito consideradas ou valorizadas, ganham cada vez mais um papel importante com o aparecimento de todas estas descobertas a nível de recursos minerais, aparecimento de novas indústrias, aparecimento de novas oportunidades, e é preciso que o jovem perceba oportunidades escondidas nestas profissões também. Estas profissões em que a pessoa tem realmente que fazer acontecer, saber fazer com as mãos muitas vezes, mas é importante que tenha a devida formação técnica. Portanto, só para resumir, a associação sim é muito importante e profissões que realmente deixam um valor acrescentado para as novas indústrias que estão aqui a chegar. Muito obrigado, Rui Tambo. Para já vamos observar o nosso primeiro intervalo, mas o caro telespectador pode participar no nosso programa, deixando ficar opiniões e sugestões sobre este e outros temas ligados à economia nacional, através do nosso endereço eletrónico, que é o economiaenegócios@miramar.co.mz. Não sai daí, nós voltamos já a seguir com o caso de sucesso e mais debate em torno da política do emprego em Moçambique. Até já!